Dentre todos esses abdômenes, o que mais cai é o abdômen inflamatório. Na descrição do vídeo, você tem um link com todos os mapas de todos os tipos de abdômen. Dentre eles, vamos detalhar agora o abdômen inflamatório, tá bom? Então, vamos lá. O que é que acontece? Vai haver uma inflamação no abdômen devido a bactérias ou algum tipo de irritante, no qual esse peritônio ele vai aumentar o seu fluxo sanguíneo. Com isso, ele aumenta a permeabilidade. Com o aumento da permeabilidade, vai haver o extravasamento de líquido da membrana peritoneal, gerando uma formação de um exudato fibrinoso em superfície. A partir do momento que tem esse exudato, vai haver uma junção, né, com o peritônio parietal, e é justamente essa junção por exudato que vai gerar a inflamação e vai gerar a dor parietal melhor localizada. Além disso, também o intestino é afetado, no qual focalmente vai gerar uma paralisia que, se não contornada, se não intervir nesse paciente, a paralisia pode se tornar geral e pode também ter aderências entre intestino e aumento ou parede abdominal, justamente tentando conter essa inflamação para que ela não se dissipe. Agora, na apendicite, a fisiopatologia, ela tem 4 fases, que temos aqui nas imagens, no qual, de início, nós vamos ter uma, possivelmente, obstrução da luz, devido a um fecalito que caiu aqui no sistema, como tem na imagem, alguma hiperplasia de linfonodos que estão ao redor, algum corpo estranho que pode estar no local, tumor, parasita, alguma coisa vai obstruir essa luz. A partir do momento que obstrui, a drenagem de muco, que era para sair por aqui, não vai mais sair. Eu vou trocar a cor porque a imagem tá vermelha. Verde. Pronto. Vai haver secreção de muco. Só que esse muco, ele não vai conseguir ser drenado, já que está obstruído. Então, vai haver o acúmulo de muco e esse acúmulo gera um meio propício para o supercrescimento bacteriano. Então, a partir de então, você inicia com uma primeira fase, que é inflamatória ou edematosa, no qual tem uma inflamação, tem um edema, e essa obstrução, a partir do momento que ela continua, vai gerando um aumento da pressão intraluminal. No início da segunda fase, nós temos que o apêndice, que ele está edemaciado, começa a se tornar isquêmico, já que está tão grande que não está tendo vascularização para suprir todo esse tamanho e não está conseguindo chegar o oxigênio de forma eficaz, gerando úlceras, a úlcera na mucosa, como a gente está vendo. Além disso, você já tem uma dor localizada no peritônio e o aumento da pressão pode até gerar também uma trombose venosa, no qual continua mantendo a isquemia. Na terceira fase, vai ter um aumento tão grande da pressão intraluminal que já não vai conseguir mais chegar ao sangue arterial, porque a pressão vai estar maior. Então, se confirma, né, e se finaliza a isquemia e infarto do apêndice. A partir do momento que está infartado, está em processo de necrose, gera a perfuração. Estamos vendo aqui a perfuração. Com a perfuração, nessa fase perfurativa, vai haver a secreção para a cavidade abdominal e o corpo ele vai tentar bloquear todo esse dejeto que foi jogado, gerando um bloqueio imune. E além disso, em alguns pacientes, por exemplo, criança e idoso, não vai haver esse bloqueio, que se chama quando é o apendicite perfurado em peritônio livre. Com o quadro clínico, o paciente ele vai ter uma dor epigástrica ou periumbilical mal definida,
que com o passar do tempo vai evoluir para a fossa ilíaca direita, é o padrão clássico. Além disso, ele refere falta de fome, também tem náusea, vômito, principalmente nos momentos que tem a dor, de uma dor tão intensa, e febre. Com o exame físico, podemos ver uma dor à palpação de fossa ilíaca direita, além dos sinais de Bloomberg, que já vimos, Rosen, e também uma hiperestesia cutânea, pode ter dor apenas à palpação superficial, com a redução dos ruídos hidroaéreos, e o paciente ele vai se manter em uma posição antálgica, justamente por causa da dor excessiva. Os sinais da apendicite são Bloomberg, Rosen, pode ter também sinal de Summer, que é essa hiperestesia cutânea, Duffin, Lapinski, Psoas, obturador. Esse Psoas e obturador não é específico da apendicite, é específico de uma inflamação abdominal que acabou evoluindo para inflamação do músculo Psoas e do obturador. Quanto ao critério diagnóstico, é muito importante você usar os critérios de Alvarado, os critérios de Alvarado, no qual temos, se a dor migra para a fossa ilíaca direita, você ganha 1 ponto, o paciente. Se o paciente tem náusea e vômito, mais 1 ponto. Se tem anorexia, 1 ponto. Defesa em quadrante inferior direito, 2 pontos, sinal de peritonite. Se tem dor à descompressão, 1 ponto. Febre, mais 1 ponto. Leucocitose, 2 pontos. E desvio à esquerda da leucocitose, mais 1 ponto. Você tem que ter isso na cabeça? É bom. Se não tiver, você pode usar aplicativos, por exemplo, o MDCal, que tem os critérios de Alvarado, todos certinhos, e você pode ter acesso sempre que necessário. A partir desses critérios, você pode ditar conduta para o seu paciente. Por exemplo, se o paciente tem de 0 a 4 pontos, possivelmente não é apendicite e está descartada. Se é de 5 a 8 pontos, é sugestível que seja apendicite, mas você não tem certeza e precisa reavaliar. Você pode solicitar outros exames complementares e acompanhar o paciente, mantém ele em observação. Se for de 9 a 10 pontos, o quadro está tão clássico de apendicite, mas tão clássico, que você ultrapassa o limiar de tratamento e é quase certeza que é sim um apendicite e você já pode fazer a cirurgia nesses casos. O que é que podemos ver no raio-x? Algum nível hidroaéreo, devido a uma paralisia focal do ilho, o apagamento do Psoas e da gordura peritoneal, justamente devido a essa inflamação, a imagem do próprio fecalito no apêndice, que é o que vai gerar a obstrução, alguma escoliose antálgica, por causa do vício do paciente, devido à dor, e pneumoperitônio, se o apêndice estiver já perfurado, liberando gás para a cavidade. No ultrassom, você vai ver que o apêndice não vai ser compressivo, e ele vai estar com um diâmetro aumentado acima de 6 milímetros. Pode também ver a presença do apendiculito no ultrassom. E um outro sinal seria a interrupção da continuidade ecogênica da submucosa, líquido ou alguma massa periampular e bem como dor à descompressão quando você usa o próprio transdutor. Se o paciente tiver um quadro duvidoso, sintomas atípicos, for obeso e você não conseguiu avaliar bem com o ultrassom, não conseguiu um raio-x adequado, ou então ele fez uso recente de antibiótico, são umas das indicações de TC, né? Tomografia computadorizada. Vai ser o melhor exame para diagnóstico com sensibilidade de 95% e sempre que ela deve ser usada com contraste. E quais são os achados? Dilatação do apêndice. No entanto, essa dilatação pode ser devido a uma outra causa, tendo baixa especificidade. Parede espessada com mais realce. No entanto, se tiver com necrose já essa parede, não vai haver esse realce do contraste. Pode haver também uma inflamação periapendicular,
líquido extraluminal, coleção, apendiculito, linfonodos reativos e entre outros. Tratamento. O paciente vai precisar de uma apendicectomia, a retirada do apêndice. Pode ser por via laparoscópica ou pode ser uma laparotomia mesmo. A via laparoscópica é a melhor, a mais indicada, devido a uma diagnóstica terapêutica, já esse é o objetivo. Tem uma melhor avaliação da cavidade, reduz a dor pós-operatória, melhora o retorno para as atividades, reduz a incidência de inflamação da ferida. Você fez uma cirurgia para retirar o apêndice desse paciente e percebeu que o apêndice, na verdade, estava normal. E aí, o que é que você faz? Isso caiu em uma questão do SUS São Paulo, de 2017, e eu trouxe aqui. Se acontecer isso, você vai retirar o apêndice, até porque o paciente já vai ter aquela cicatriz que indica que ele fez uma apendicectomia, e isso pode confundir outros médicos que venham avaliar esse paciente posteriormente. Então, o médico viu a cicatriz, acha que o paciente nem tem mais apêndice, já que pode confundir, você tira logo o apêndice e tem que examinar, em média, 1,5 metro do ilho terminal para ver se há ou não alguma comorbidade ali que pode estar gerando esse quadro, alguma outra inflamação. E além disso, você tem que fazer também um tratamento com antibiótico. Esse antibiótico, ele varia se é perfurada ou não perfurada. Não perfurada é um antibiótico e se perfurada vai ser um antibiótico com um amplo espectro. Então, se inscreve neste canal e ativa logo o sininho. Também dê o seu like e segue lá no Instagram. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!